Nesse vídeo, iremos estudar variável aleatória. Antes de mais nada, precisamos retomar o que significa variável. Variável é a característica de um objeto de estudo. Portanto, uma altura, um peso, a taxa de hemoglobina, o número de filhos que uma pessoa tem e outras características são variáveis. Essas variáveis podem ser qualitativas ou podem ser quantitativas, mas o importante é que variável é a característica do meu objeto de estudo, que não precisa ser característica de pessoa, mas é característica daquilo que eu estou querendo analisar. Já a variável aleatória dado um experimento aleatório, com espaço amostral ômega, uma variável aleatória é uma função que associa um número, uma quantidade, a cada elemento do espaço amostral. Fica mais fácil de a gente entender esse conceito se observarmos um exemplo. Se lançarmos uma moeda 2 vezes, qual é o espaço amostral? Ou seja, quais são todas as possibilidades? Eu posso ter no primeiro lançamento uma cara, no segundo lançamento cara, ou cara no primeiro, coroa no segundo, ou coroa no primeiro, cara no segundo, ou coroa, coroa. Portanto, o meu espaço amostral é composto por um conjunto de 4 elementos. E como que eu sei que são 4 elementos e não são mais elementos? Porque no primeiro lançamento eu tenho 2 possibilidades, cara e coroa, e no segundo lançamento também tenho 2 possibilidades. Portanto, 2 possibilidades no primeiro, vezes 2 possibilidades no segundo, eu tenho um total de 4 possibilidades. Portanto, meu espaço amostral é composto por 4 elementos. Cada elemento é composto por um par, que pode ser cara, 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 coroa, coroa, cara e coroa, coroa. Esse é o meu espaço amostral, mas nós queremos saber o que é variável aleatória. Então, sigamos o nosso estudo. Variável aleatória é um número, nesse caso, variável aleatória é o número de caras que saiu. Então, eu vou representar por x a minha variável aleatória, e nesse caso, a variável aleatória vai ser o número de caras. Então, se eu jogo uma moeda 2 vezes, quantas caras eu posso obter? Primeira possibilidade, nenhuma cara. Então, o zero é um elemento que sempre vai estar presente, porque é possível que não ocorra aquilo que eu estou estudando. Também é possível que saia a variável aleatória 1, que significa uma cara, e a variável aleatória 2. Portanto, o meu espaço amostral, pensando em variável aleatória, ele pode ser composto por 0, 1 e 2. Vamos pensar agora nas probabilidades. Qual é a probabilidade de sair 2 caras no meu espaço amostral? 2 caras é um par no total de 4 possibilidades, de 4 pares. Portanto, a probabilidade de sair 2 caras é 1/4. Qual seria a probabilidade de sair uma cara? Eu tenho cara, coroa, um par, mais um par que é coroa, cara. Portanto, eu tenho 2 possibilidades dentro do meu espaço amostral composto por 4 elementos. Portanto, eu tenho 2/4. E qual a probabilidade de ser 0 cara? Ou seja, nenhuma cara. Nenhuma cara é o par formado por coroa, coroa, que é um par no total de 4. Portanto, a probabilidade é 1/4. Temos aqui, então, a nossa variável aleatória composta pelo número 0, 1 e 2. E aqui é a probabilidade. Mas o que é variável aleatória? É isso que nós queremos saber. Variável aleatória é quando eu associo uma quantidade, um número, a um espaço amostral. Portanto, quando eu associo o número 2 a esse elemento do meu espaço amostral cara a cara, eu estou construindo uma variável aleatória, associando um número a um elemento do meu espaço amostral. No caso, é a quantidade de caras. Eu poderia associar um número
1 e não o número 2, que significa uma cara. Estou associando dois elementos do meu espaço amostral ao número 1, que é a quantidade de caras. Eu também poderia associar o número 0 ao meu espaço amostral, que significa nenhuma cara. Então, quando eu associo elementos do meu espaço amostral a determinadas quantidades, a determinados números reais, eu estou diante de uma variável aleatória. Tendo compreendido o que é uma variável aleatória, a gente vai agora pensar na função discreta de probabilidade, que nada mais é que associar cada elemento, cada variável aleatória, cada elemento desse conjunto, cada variável aleatória, à sua respectiva probabilidade. Portanto, o que é uma função de probabilidade? É uma função que atribui cada valor da variável aleatória sua probabilidade. Essa correspondência aqui. Quando nós fazemos essa correspondência, associando a probabilidade a cada variável aleatória, estamos diante de uma função discreta de probabilidade. Cada probabilidade, como a gente já sabe, sempre tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Uma probabilidade nunca vai ser maior que 1. A gente costuma falar a probabilidade de 50%, 60%, porque a gente multiplica por 100, mas o correto é que a probabilidade é um número que varia entre 0 e 1. Outra característica importante aqui, propriedade importante, que é a soma de todas as probabilidades tem que ser 1. Porque a soma de todas as probabilidades é a soma de todas as possibilidades. Não existe mais nenhuma outra possibilidade a ser considerada, portanto, eu considerei todas as possibilidades, portanto, tenho probabilidade 1, que corresponde ao que as pessoas chamam de 100%, que significa certeza do acontecimento de um determinado evento. Vamos aplicar essa ideia no estudo de eficiência de vacina. A gente vai ver como isso fica mais claro e mais interessante. Vejamos. Sabe-se que a eficiência de uma vacina é de 80%. Um grupo de 3 indivíduos é sorteado ao acaso dentre a população vacinada. É submetido a testes para averiguar se a imunização foi efetiva. Considerando como sucesso a ocorrência da imunização e fracasso a não imunização, nós queremos estudar o comportamento da variável aleatória número de indivíduos imunizados neste grupo. Ou seja, foram vacinadas 3 pessoas e dentre essas 3 pessoas nós queremos estudar quantas pessoas foram vacinadas. Lembra-se, a amostra de 3 pessoas. Dentre 3 pessoas, quantas foram imunizadas? Primeira ideia muito importante é jamais esquecer do 0, que é a possibilidade de nenhuma pessoa ser imunizada. Lembrando que vamos chamar de P a probabilidade de sucesso, que no caso é 0,8. X é o número, a variável aleatória número de imunizados. I nós vamos representar pessoa imunizada e I com C em cima, que significa I complementar, aqueles que não foram imunizados. Então, quando eu colocar I complementar, eu estou falando das pessoas que não foram imunizadas. E o I, pessoas que foram imunizadas. Qual é o nosso espaço amostral? Ou seja, qual é o total de possibilidades que pode ocorrer nesse estudo? Temos aqui as nossas variáveis aleatórias, que significam 3. 3 pessoas imunizadas. 2, 2 pessoas imunizadas. 1, uma pessoa imunizada. E o 0, que a gente nunca pode esquecer, que é nenhuma pessoa imunizada. Como que é o nosso espaço amostral? Ou seja, quais são as possibilidades que nós temos? Lembrando que vamos representar pela letra I, pessoa imunizada, e complementar pessoa não imunizada. Então, variável aleatória 3. Qual a nossa representação? I. Imunizada a primeira, imunizada a segunda e imunizada a terceira. E variável aleatória 2. 2 pessoas imunizadas. Nós vamos representar pela letra I complementar.
Quer dizer que a primeira pessoa foi imunizada, a segunda pessoa foi imunizada e a terceira pessoa não foi imunizada. Só que esta disposição, esta organização de duas pessoas imunizadas pode ocorrer de outra forma. Porque aqui a primeira foi imunizada, a segunda foi imunizada e a terceira não. Mas poderia ter sido a segunda não imunizada. Então existe uma outra forma de organizar os dados. E poderia ser a primeira não imunizada. Então existe uma outra forma. Então para que tenhamos duas pessoas imunizadas, eu tenho três formas de organizar os dados. E uma pessoa imunizada pode ser, não imunizou a primeira, não imunizou a segunda, mas foi imunizada a terceira. Essa terceira que foi imunizada poderia estar disposta, essa organização poderia ter uma outra disposição, sendo a primeira imunizada e as duas últimas, a primeira imunizada e as duas últimas não imunizadas. Mas a imunizada poderia estar no meio. E, finalmente, a variável aleatória, nenhuma pessoa imunizada. Portanto, as três pessoas não imunizadas. Então, eu tenho I complementar, I complementar e I complementar. Esse é o nosso espaço amostral para essas variáveis aleatórias. Agora, podemos resumir essas variáveis aleatórias, porque podemos perceber que o 2 aqui repete 3 vezes e 1 repete 3 vezes. Esse resumo, antes de resumir, nós vamos calcular as probabilidades. Para calcular as probabilidades, nós podemos usar um diagrama de árvore da seguinte maneira. Bom, a primeira pessoa pode ser imunizada. Qual é a probabilidade? 0,8. Só que a primeira pessoa que foi vacinada pode ser que ela não seja imunizada. Mas qual a probabilidade? 0,2. Então, a primeira pessoa e primeira pessoa pode ser imunizada ou não imunizada. Probabilidade 0,8, probabilidade 0,2. Se a primeira pessoa foi imunizada, o que pode acontecer com a segunda? Ela pode ser imunizada também, com uma probabilidade de 0,8, ou pode ser que ela não seja imunizada, com uma probabilidade de 0,2. Voltemos à primeira pessoa. Se a primeira pessoa não foi imunizada, o que pode acontecer com a segunda pessoa? Ela pode ser imunizada, com uma probabilidade de 0,8, ou ela pode não ser imunizada, com uma probabilidade de 0,2. Vejamos agora o que acontece com a terceira pessoa. Se a primeira pessoa foi imunizada, a segunda pessoa foi imunizada, o que pode acontecer com a terceira pessoa? Mais uma vez, ela pode ser imunizada ou não imunizada. E assim sucessivamente. Bom, como é o nosso espaço amostral? Como nós já vimos, nosso espaço amostral é imunizada, 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 não imunizada, etc. Como calcular a probabilidade? Estamos aqui diante de eventos independentes. Ou seja, a imunização da terceira pessoa não depende da primeira e a imunização da terceira pessoa não depende da segunda e a segunda não depende da primeira. São eventos independentes. Assim, quando eu jogo um dado, o fato de ter saído o número 1 na primeira jogada é independente do que não influencia o que vai acontecer na segunda jogada. Ou, falando o contrário, o fato de, na primeira jogada, ter saído 1, não significa que na segunda vai sair ou não vai sair 1. Se eu jogo um dado 6 vezes, e até a quinta saiu o número 1, então na sexta não pode sair 1, porque já saiu muitas vezes 1, não tem nada a ver. Ou seja, são eventos independentes. Uma ocorrência não interfere na outra. Quando nós estamos diante desses eventos independentes, queremos calcular essas probabilidades, numa situação como esta, basta nós multiplicarmos as probabilidades. Então, qual a probabilidade da primeira pessoa ser imunizada, a segunda ser imunizada e a terceira ser imunizada? A probabilidade é 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8, que é 0,512. Qual a probabilidade da imunizada primeira, imunizada segunda e não imunizada terceira? Eu sigo o diagrama de árvore. Imunizada primeira, 0,8. Imunizou a segunda, 0,8. E agora eu sigo esse caminho. Não foi imunizada a terceira. Então eu tenho 0,8 vezes 0,8 vezes 0,2.
que eu vou ter 0,128. Depois a terceira situação é parecida com a segunda. A última situação não imunizou a primeira, não imunizou a segunda e não imunizou a terceira. É 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2, que é 0,008. A probabilidade de ninguém ser imunizado. Então, temos agora todas as probabilidades associadas a cada elemento do meu espaço amostral. Precisamos agora sim resumir essa situação, essa distribuição, porque dois imunizados repetem 3 vezes e um imunizado também se repete 3 vezes. Então, nós vamos estudar agora a distribuição de probabilidade, ou seja, sintetizar esse quadro da seguinte maneira. Quais são as variáveis aleatórias possíveis? 0, 1, 2 e 3. Por que 0, 1, 2 e 3? Por que tem 4 números? 4 quantidades? Porque se eu tenho 3 amostras compostas por 3 indivíduos, necessariamente eu vou ter 4 valores. Porque tem 1 imunizado, 2 imunizados, 3 imunizados e sempre vai aparecer o 0. Se eu, por exemplo, jogar uma moeda, cara ou coroa, só tenho uma cara, 2 caras, mas também tem que estudar nenhuma cara. Então, se eu jogo uma moeda uma vez, desculpa, se eu jogo uma moeda 2 vezes, estou estudando quantidade de caras, a quantidade, os números aleatórios, no caso desse jogar uma moeda 2 vezes, vai ser 0, 1 e 2. Estou insistindo nisso. As pessoas esquecem do 0. A gente não pode esquecer do 0, que é sempre considerar a não ocorrência daquilo que nós estamos estudando. Bom, voltando aqui. Portanto, temos 0, variável aleatória 0, que é nenhuma pessoa imunizada. Variável aleatória x igual a 1, que é uma pessoa imunizada, x igual a 2, 2 pessoas imunizadas, x igual a 3. Vamos aos cálculos. A probabilidade de nenhuma pessoa ser imunizada. Já calculamos, 0,08. A probabilidade de uma pessoa ser imunizada. Agora, percebe que uma pessoa imunizada, temos 3 situações. A última ser imunizada, a primeira e a do meio. Portanto, nós temos aqui 0,032, que aparece 3 vezes. Logo, a probabilidade de termos uma pessoa imunizada é 3 vezes 0,032, que é 0,096. A probabilidade de uma pessoa ser imunizada. Vejamos agora a probabilidade de 2 pessoas serem imunizadas. Mais uma vez, repete 3 vezes. Então, eu faço 3 vezes 0,128, que chega em 0,384. Finalmente, a probabilidade de 3 pessoas serem imunizadas, que é 0,512. Essa é a distribuição de probabilidade no caso de uma amostra de 3 pessoas sendo vacinadas e o estudo de ser imunizado ou não ser imunizado. Nós podemos calcular a probabilidade de 2 pessoas serem imunizadas, nesse caso que nós estamos estudando, sem a necessidade de fazer o diagrama de árvore. Existe uma forma mais simples, e é isso que a gente vai ver agora. Lembrando que P é a probabilidade de sucesso, então 1 menos P é a probabilidade de fracasso. Ou seja, se a probabilidade, vamos pensar em porcentagem, que é mais fácil de entender, mas não é o mais correto. Não é a nomenclatura correta para falar de probabilidade, mas deixemos isso de lado por um instante. Se a probabilidade de uma vacina imunizar uma pessoa é de 80%, a probabilidade dela não imunizar é 20%. Se a probabilidade de uma vacina imunizar for 95%, a probabilidade dela não imunizar é 5%. Então, é sempre o que falta para chegar no 100%. Falando em termos de probabilidade, se a probabilidade de ocorrência de um evento é 0,2, a probabilidade de não ocorrência é 0,8. Se a probabilidade é 0,3, a probabilidade de não ocorrência desse evento é 0,7. É sempre o que falta para chegar no 1. Então, no nosso caso,
o nosso P, que é a probabilidade de sucesso, que no caso é imunizar, é 0,8, e a probabilidade de fracasso é 1 menos 0,8, que vai ser 0,2. Então, a probabilidade de imunizar é 0,8, a probabilidade de não imunizar é 0,2. Então, suponhamos que nós temos 3 pessoas: André, Ana e Paulo. Qual seria a probabilidade do André? Nós queremos estudar a imunização de 2 pessoas. Então, qual seria a probabilidade do André ser imunizado? 0,8. E a Ana ser imunizada? 0,2. Pronto, já temos a probabilidade de 2 pessoas serem imunizadas. Então, agora temos que estudar a probabilidade da Paula não ser imunizada, porque eu quero apenas 2 pessoas. Então, é 0,2. Só que essa não é a única forma de organizar esse trio. Nós poderíamos pensar aqui, calcular a probabilidade do André ser imunizado, mas da Ana não ser imunizada, 0,2. E a Paula ser imunizada, 0,8. E temos ainda uma outra possibilidade. A probabilidade do André não ser imunizado e da Ana e a Paula serem imunizados. Bom, calculando essa probabilidade, nós temos 0,8 vezes 0,8 vezes 0,2, que dá 0,128. O mesmo cálculo nós fazemos para a segunda possibilidade e chegamos ao mesmo 0,128 e 0,128 para a terceira possibilidade. Então, nós temos 3 disposições diferentes para termos 2 pessoas imunizadas. Portanto, P de x igual a 2, que é a probabilidade de 2. Aqui o x é número de pessoas imunizadas. O x é número de pessoas imunizadas. O 2 é a quantidade de pessoas imunizadas. Então, e o P é a probabilidade. Então, o que está escrito aqui? Probabilidade de termos 2 pessoas imunizadas. Qual é essa probabilidade? 3 vezes 0,128, que é 0,384, o que nós tínhamos obtido anteriormente aqui, mas através do diagrama de árvore. Agora, chegamos na mesma resposta sem precisar utilizar o diagrama de árvore. O diagrama de árvore é útil quando eu tenho poucos elementos. Muitos elementos fica impraticável utilizá-lo. Por enquanto é só. Nós vamos depois ver o vídeo Variável Aleatória, parte 2.